bom dia a todos, um bom sábado também. É um prazer estar aqui. Bom sábado, Diana. Bom sábado, Nelson. Bom sábado também a todos os que nos estão a ouvir e a ver nesta manhã. Esta semana nós tivemos a oportunidade de estudar uma lição extraordinária. Ela tem como título A Igreja Militante. Exato. E nós, antes de entrarmos na lição, nós íamos convidar quem está lá em casa também, se assim o entender, a fazer uma pequena prece, a invocar a presença de Deus neste lugar. Pai Santo Senhor, graças nós te damos, ó Pai, por tu nos chamares a fazer parte da tua igreja. A igreja militante, Senhor, destes últimos dias, antes da tua breve volta. Senhor, te pedimos, ó Pai, que tu nos mostres, tal como mostraste estas igrejas, Senhor, que tu és um Deus vencedor, um Deus salvador. Obrigado por tudo, Senhor. Te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar com a leitura do nosso versuário desta semana, que está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Portanto, estas são as palavras de Jesus, não é? Então nós, nesta semana, podemos falar acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas são igrejas físicas, não é? Que existiram naquela altura. A altura que? No tempo de João. Portanto, nós temos que falar um bocadinho como é que esta visão das igrejas vai surgir. Portanto, o apóstolo João, que é o último dos apóstolos a falecer, tem uma visão de Jesus Cristo e Jesus vai ter com ele e instrui-o a escrever cartas endereçadas a cada igreja. Eram igrejas físicas, como eu já disse, e eram igrejas que existiram na Ásia, mas que também representam períodos da história cristã, que vão a partir mais ou menos da ascensão de Cristo aos céus e que se prolonga até aos dias de hoje. E é interessante que cada igreja daquela altura tinha uma característica, bem como o período da história tinha uma certa característica. E quem sabe não se pode isso também, não pode estar também a falar de nós, não é? Hoje em dia, como cristãos, também nós temos uma característica espiritual. Portanto, no fundo, nós vamos aprofundar Apocalipse 2 e Apocalipse 3, que vai falar acerca da saúde espiritual de cada igreja. Portanto, é-nos exposto, no fundo, vamos trocar isto um bocadinho por palavras de hoje em dia, é-nos exposto a sua doença, a doença de cada igreja, e é-nos mostrado o Salvador Jesus. E o Salvador Jesus vai-nos fazer um diagnóstico completo de cada igreja, qual é o seu problema, qual é o seu problema de saúde espiritual e vai-nos mostrar também o remédio para o seu problema espiritual. Portanto, vamos iniciar com a igreja de Éfeso. E a mensagem à igreja de Éfeso vai começar com a descrição do seu caráter. Esta igreja foi uma igreja que pregou com muito ardor e um compromisso extremo. Nós podemos ver que era uma igreja forte no seu tempo, não é? E há quem diga que esta igreja alcançou, através da pregação do Evangelho de Jesus, cerca de 6 milhões de pessoas. Portanto, podemos ver que era uma igreja que estava bastante forte espiritualmente. No entanto, é-nos também mostrado que, com o passar dos anos, alguns pais, alguns dos originais que estavam por detrás desta força espiritual, eles foram morrendo, foram desaparecendo, e o que é que vai acontecer? Os que ficaram, os mais novos também, os filhos desses pais que tinham essa força espiritual, portanto, começaram a deixar que outras ideias e teorias estranhas pudessem aparecer e misturar-se com a verdade. Portanto, a verdade que eles anteriormente professavam, a verdade espiritual que Jesus, portanto, o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, essas verdades foram começando a ser profanadas, digamos assim. E a lição fala-nos também, nesse aspecto, o que é que aconteceu. No cristianismo surgiu um grupo que eram os nicolaítas.
portanto, seguidores de um tal de Nicolau, que há quem diga que foi provavelmente um dos 7 primeiros diáconos. Nós não temos essa certeza, não é? No entanto, esse Nicolau foi o que originou esse grupo separatista. Portanto, vem do cristianismo, no entanto, por alguma razão, se separou do cristianismo, não é? Apesar disso, eles começaram a professar teorias que não estavam de acordo com os princípios bíblicos e isso não agradava a Jesus, não é? Isso não era do agrado de Deus, tal como nós podemos ver no versículo 6, no capítulo 2 de Apocalipse. Não sei se queres ler, Nelson, por Sim, sim. favor. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, aos quais eu também odeio. Exatamente, portanto, vemos que este grupo não era certamente do agrado de Deus. Portanto, também podemos ver que esta questão de nós muitas vezes começamos a deixar que outras coisas surjam no nosso meio, na nossa denominação religiosa, estas mentiras, não é? Estas teorias estranhas, este fogo estranho, muitas vezes acontece no nosso meio. E isto nós deixamos muitas vezes acontecer porque nós já estamos tão habituados às rotinas, infelizmente podemos chamar isso rotinas, quando não vivemos não temos uma vivência espiritual assim forte, então nós deixamos que outras teorias possam entrar, porque nós já ligamos no fundo o piloto automático, não é? Vamos ver que isso também é um bocadinho transversal quase a todas as igrejas, que vai sucedendo também. Exatamente. Portanto, a igreja vai ter várias mudanças, infelizmente vai tendo algumas mudanças para pior, no entanto, a misericórdia de Deus pode ser vista em todas elas e Ele continua constantemente a chamar a sua igreja. Portanto, tal como eu estava a dizer, estas coisas podem acontecer muito, muito com aqueles que vão à igreja há muitos anos e já estão tão habituados à liturgia, ao tipo de adoração, que perdem de vista aquele convívio com a palavra de Deus, não é? Aquele convívio diário, aquela relação com Deus tão próxima e acabam por se desviar dos pontos essenciais da vida cristã. E eu lembrei-me de um exemplo interessante que nós já passámos, os dois, e nós quando fazemos aquela viagem de Lisboa a Setúbal, quando estamos em Lisboa, nós costumamos ouvir muito bem uma rádio que nós costumamos ouvir e gostamos muito de ouvir, que é a RCS, a Rádio Clube de Sintra. Portanto, na zona de Lisboa ela ouve-se muito bem. No entanto, de caminho para Setúbal, nós, ao aproximar-nos de Setúbal, a rádio deixa de se ouvir tão bem como se ouvia na zona de Lisboa, não é? E o que é que nós podemos concluir com isto? Nós podemos concluir que quanto mais estivermos distantes de Deus, menos ouvimos a sua voz. Interessante, não é? E então o que vai falar mais alto é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto e já não mais aquilo que Deus quer e que Deus gosta. Portanto, começamos no fundo, começamos a gostar mais das coisas que nos interessam, digamos assim, não é? E então o que Deus quer e o que Deus gosta já não faz sentido para nós, já nem o conseguimos avistar, não é? E então era isto que estava a acontecer com o povo de Éfeso, não é? Estava-se a distanciar cada vez mais da voz de Deus. Mas, tal como eu já pude referir, é aí que vai entrar a misericórdia de Deus. E Deus diz claramente, voltem para as obras que fizeram e pelos caminhos por onde foram. E que caminhos são esses? Deus diz, são os meus caminhos, não é? Porque Deus está disposto a resgatar a sua igreja e essa é uma esperança que nós podemos ter, não é? A Bíblia diz-nos, e mais à frente eu vou falar, que Jesus está-nos a preparar um lugar. Se Ele não quisesse preparar-nos esse lugar, se ele não quisesse que nós estivéssemos ao seu lado, Ele se calhar nem teria vindo à Terra para morrer por nós, não é? Portanto, se alguém aqui, ou que nos está a ver, ou no nosso meio, perdeu esse primeiro amor, tal como a igreja de Éfeso começou a perder,
Porque é que não mostramos aquilo que Jesus tem realmente preparado para nós? Nós podemos ver isso em João 14:1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E o que é que Jesus diz? Ele diz que nos vai preparar um lugar. E essa é a nossa esperança. Ele está a preparar-nos um lugar. E nós, se não quisermos acreditar em Deus por mais nada, nem por aquilo que Ele fez fisicamente na cruz, nós muitas vezes olhamos para a cruz e já não nos diz nada. E é tal coisa. Ao perdermos esse primeiro amor, nós também perdemos Jesus e o seu sacrifício por nós. Perdemos de vista e perdemos também o gosto, não é? E então também a vida eterna deixa de ser uma coisa verdadeira para nós. No fundo parece aquela passagem que diz que nós não acreditamos em fábulas, não é? Em coisas. A semana passada, penso eu, que falávamos sobre isso, que nós não estamos aqui para acreditar em fábulas, nós estamos aqui para acreditar numa coisa que é real, não é? E então, neste momento, vamos falar sobre a igreja de Esmirna, não é? E o que é que vai acontecer com a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna vivia um período difícil de perseguição e luta. Porém, o que é que acontecia com a igreja de Esmirna? Era uma igreja que estava a crescer, apesar de toda esta tribulação. E trazendo para o nosso contexto de hoje em dia, podemos dizer o seguinte, que Deus aproveita o facto de nós muitas vezes termos essas perseguições, essas lutas na nossa vida, como forma de salvação. E é engraçado, porque muitas vezes nós não somos sensíveis à voz de Deus quando Ele fala com amor. Mas ficamos muito, muito mais facilmente sensíveis quando estamos a falar de dor. Não é? Nós respondemos com mais facilidade à dor do que a palavras de amor, digamos assim. E quando vivemos um momento de tribulação na nossa vida, nós chegamos mais facilmente a Deus. Nós podemos ver que os países em que o cristianismo está mais... em que há mais pessoas cristãs, não é? Mais pessoas a se converterem e diariamente às centenas e quem sabe aos milhares, são países que se calhar enfrentam alguma pobreza, a sua vida não é assim tão fácil e se calhar os países que são mais ricos, vamos falar mais tarde em Laodiceia, não é? Que eu sei que tu és rico, mas não é bem assim. Se calhar o rico, estamos a falar de riquezas temporais, riquezas do mundo, e não de riquezas espirituais. Deixa-me só interromper, porque acho que há algo aqui muito, muito importante nesta igreja de Esmirna. Jesus, antes de cada carta, Jesus vai se identificar. E para a igreja de Esmirna, Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. E quando nós vemos, por exemplo, numa batalha, quando o rei é aquele elemento de grande ânimo, e o rei vai em frente na batalha, e se porventura o rei morre, todo o exército fica desanimado. E a igreja de Esmirna, que sofria as tentações, sofria as tribulações, as provas, as perseguições, o que é que aqui diz? Que Jesus estava morto e reviveu. Portanto, ele é vencedor. Então, isto é um grande alento para a igreja. É uma esperança. É uma esperança para a igreja naquele momento e para nós hoje também. Exatamente. Portanto, nós podemos ver realmente que há um grande conflito a ser gerado nesta comunidade, em Esmirna. E muitos dos judeus que estavam ali eram pedras de tropeço. Eram a sinagoga de Satanás. Nós temos isso no verso 9. Então, o que é que aconteceu? O povo fiel começou a ser perseguido pelos judeus, não é? Os cristãos estavam a ser perseguidos pelos judeus. E também pelo Império Romano. Começou nessa altura também a perseguição aos cristãos pelo Império Romano. E podemos estar a falar neste momento para alguém que está, se calhar em sua casa, a passar um momento de angústia, de doença, de dor. E é maravilhoso o facto de Jesus dizer que Ele conhece as nossas tribulações. Nós podemos ter a certeza que Deus sabe exatamente aquilo que nós estamos a passar. E isso traz-nos alento. É bom saber que alguém está ali e sabe exatamente não só aquilo que nós transmitimos fisicamente, mas
cá dentro, não é? A Bíblia diz que Deus olha para o coração, não é? E então é bom termos esta esperança que Jesus diz, eu sei os problemas que tu estás a passar, mas eu estou aqui, tem calma, ser firme, não é? Ser firme em mim, confia em mim. Aliás, há algo também muito interessante que logo no início, antes de falar todas as igrejas, Jesus diz que ele anda pelo meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros, e os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Então o que é que acontece? Jesus anda no meio das igrejas, ele conhece os problemas, ele conhece as dificuldades, ele não está ali para acusar, para criticar, mas ele está ali para realmente repreender quando há situações, quando há problemas, mas também para ajudar, para trazer a solução. E ele conhece os nossos problemas. Eu acho que isso até é um requisito para um bom pastor, digamos assim. Um pastor que pastoreia a sua igreja, não é? Jesus é o bom pastor, não é? Mas nós sabemos que há os nossos pastores, os pastores das nossas denominações religiosas, e nós sabemos que sua principal missão é visitar, é conhecer os problemas de cada membro, e Jesus conhece o problema de cada filho seu. Nós lidamos com um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Ele vê todas as coisas e vê de maneira diferente. Vê de maneira diferente da minha e também da tua, certamente. Portanto, ele não vê como eu vejo, ele olha para o coração. E é interessante que eu ouvia a frase de um pastor aqui há uns tempos que dizia que Deus não nos mede dos pés à cabeça. Deus põe uma fita métrica à volta do nosso coração e é assim que ele mede. Interessante. Nós podemos ver que em Hebreus 11:36 diz-nos que outros, isto estamos a falar daqueles que foram fiéis a Deus, não é? No fundo estamos a falar um pouco dos mártires, não é? Que foram açoitados, foram presos, foram apedrejados, serrados, mortos, etc, etc. E tudo isto por amor ao Evangelho. Sabem, a vida cristã é feita destas coisas. Nós não podemos achar que lá porque somos cristãos que a vida agora nos vai correr bem sem tribulações. Não, a Bíblia não diz isto. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Portanto, apesar das aflições estarem lá, Jesus já venceu. E essa é a nossa grande esperança. Portanto, nós sabemos que muitas denominações religiosas promovem a teologia da prosperidade, não é? Mas certamente nós queremos é na prosperidade da teologia. Isso sim. Bom, vamos falar na próxima igreja, que é a igreja de Pérgamo. Portanto, o que é que sucede com Pérgamo? Pérgamo era uma cidade extremamente pagã. Portanto, isto estamos a falar de adoração a ídolos como Zeus, Atena, Dionísio, etc. Aqueles deuses todos que nós conhecemos da mitologia. E enquanto as outras igrejas anteriores, falámos de Esmirna e de Éfeso, uma cresceu, outra regrediu espiritualmente, deixou entrar algumas teorias, esta igreja de Pérgamo, ela conformou-se e foi tolerante com heresias que estavam a surgir no seu meio. E, quanto a nós, quem sabe, no que diz respeito a relacionamentos, a costumes e a tradições, nós muitas vezes nós achamos que temos que colocar as nossas ideias religiosas, temos que meter na cabeça da outra pessoa. O nosso objetivo principal é sermos flexíveis, não ditatoriais, mas temos que respeitar tradições. Agora, no que diz respeito a princípios, especialmente princípios bíblicos, ou sim ou não. Portanto, aí não há volta a dar. Nós devemos ser fiéis, porque aí está a palavra de Deus em causa, não é? E a Bíblia e a verdade de Deus têm que estar em primeiro lugar. E então, isto no fundo era o que estava a acontecer. Eles estavam a ser complacentes com tradições. E não estavam a ir ao fundo da questão, as verdades espirituais, não é? Esta era uma época em que o império dominante, que era o Império Romano, quanto mais perseguia os cristãos, mais os cristãos cresciam, o número de cristãos crescia, não é? Então, como viram que não tinham solução, o que é que acontece? Eles decidiram juntar o cristianismo
decidiram juntar-se ao cristianismo e introduzir algumas das suas práticas pagãs. Portanto, nós sabemos que isto predomina até hoje, não é? Não é nenhuma novidade para nós, mas que hoje em dia nós estamos ainda a viver algumas das práticas começadas nesta altura. E então em Apocalipse 2:11 diz o seguinte: mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá, atenção, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E o que é que eles faziam? Eles comiam dos sacrifícios da idolatria e fornicavam. É o que diz aqui. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que nós já falámos anteriormente, no fundo que também apostataram, não é? Digamos assim, o qual eu odeio. Portanto, a igreja de Pérgamo adotou práticas depravadas provenientes dos prazeres da carne. Nós não sabemos quais eram, mas a nossa mente às vezes vagueia e faz alguma ideia, mas que eram realmente depravadas, não é? Mas apesar das suas falhas espirituais, e é aqui que entra a nossa esperança. Portanto, nós estamos a viver aqui um grande conflito, porque estas igrejas têm o bem e o mal constantemente em luta, ok? Porque o nosso principal foco da lição é o grande conflito, que é o que nós temos estado a estudar. E estas igrejas estão a passar por um grande conflito. No entanto, Jesus vai animar estas igrejas e diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, diz Apocalipse 2:11. E como é que nós podemos vencer? Podemos ler em Zacarias 4:6. A maneira de vencer não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Esse é um texto muito bonito, Diana. Eu gosto muito desse texto. Mas vamos avançar. Vamos agora para a igreja de Tiatira. E a igreja de Tiatira, qual era o principal problema da igreja de Tiatira? Não eram certamente as obras, porque era uma igreja que fazia muitas obras. Mas há aqui uma referência logo no início, e eu não vou ler o texto, mas está em Apocalipse 2:18 a 20. Há uma referência a Jezabel. Ora, Jezabel faz-nos lembrar exatamente o quê? No Antigo Testamento havia uma rainha, portanto, digamos assim, que estava casada com o rei Acabe. E o rei Acabe, sendo o rei do povo de Israel, era um homem de Deus, mas esta Jezabel introduziu muitas práticas estranhas no povo de Israel. Introduziu o paganismo, introduziu a adoração a deuses falsos. E, portanto, quando realmente nós vemos aqui que a igreja de Tiatira debatia-se com Jezabel, uma mulher que introduzia no meio da igreja doutrinas falsas, acaba por ser o problema desta igreja, que são as doutrinas falsas. As doutrinas falsas. E hoje nós podemos viver na mesma condição, sabes, Diana? Hoje é muito normal nós termos opinião de tudo. Toda a gente é chamada a ter opinião, quer seja ou em fóruns, ou na internet, ou da política. Todos temos uma opinião, todos somos chamados a opinar sobre alguma coisa. E acaba-se perder um bocadinho aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Porque é tudo opinião, é tudo, cada um tem a sua opinião, e se nós formos para a igreja, nós facilmente podemos pensar num assunto qualquer, assunto seja do que for, inúmeras pessoas e diferentes opiniões de cada um. E começam a entrar doutrinas dentro da igreja que não são as verdadeiras. Então, como é que nós, como seguidores de Cristo, nos podemos manter firmes, nos podemos manter em pé no meio da apostasia, no meio desta igreja que estava em apostasia também? Como é que nós podemos permanecer firmes? Qual é a nossa segurança? E aqui é também um problema que já estavas a falar um bocadinho. É ir à Bíblia. A Bíblia é a única doutrina, a única regra de fé. A sola Escritura, não é? Ela permanece para sempre, não é? Exatamente, exatamente. Então, vemos que não há, a tradição dos homens não tem valor, como o próprio Jesus disse, as opiniões não têm valor, nada conta se não for segundo a Escritura. Aliás, nós temos um texto que eu gosto muito, todos nós vemos em Isaías 8:20, que diz a seguinte: à lei e ao testemunho. Se não falarem assim, se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Então, quando surge realmente no meio da igreja essas opiniões, essas doutrinas, vamos voltar à Bíblia. Vamos ver
Será que é assim que a Bíblia diz? Será que é assim que a Bíblia instrui? Então vamos encontrar luz. Vamos encontrar luz. Eh, Algo também muito interessante eh, nesta igreja de Tiatira, que ela no início, ela lembra-nos de quem é Deus. E eu gosto sempre de ver aquele trechozinho do início, e o que é que ele diz na igreja de Tiatira? O Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente. Ou seja, é um Deus poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. E é um Deus que pode ajudar os seus filhos a permanecerem firmes na palavra. Eu gostei muito desta parte. Pois bem, vamos avançar. Vamos para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem um grande problema. Qual é o problema da igreja de Sardes? É uma igreja que está morta. É uma igreja que está morta. Espiritualmente está morta. Então como é que é possível alguém pensar que está vivo espiritualmente, mas na realidade está morto? Será que isto nos pode acontecer também a nós? Como aconteceu a esta igreja? Eu acho que é muito fácil disso acontecer. Eu acho que é muito fácil nós achamos que estamos a fazer obras X ou Y porque somos ativos dentro da nossa igreja, porque participamos em obras de caridade e no fundo Deus olha para nós e diz, mas eu não te conheço. Exatamente. Nós podemos estar a fazer precisamente essas boas obras na nossa própria força. Ou para ganhar o favor de alguém, ou para conseguir alguma coisa, ou para parecer bem até a alguém. Mas não fazemos aquilo por gratidão a Cristo por nos ter resgatado. Não fazemos aquilo movidos pelo Espírito. Nós até podemos ter muito boas intenções, só que lá no fundo estamos a tentar eu não estou a dizer que estamos a tentar ser bons aos olhos dos outros, mas muitas vezes nós queremos nos sentir bem, mas se calhar é algo que depois se desvanece. Exatamente. Não é? Nós até podemos fazê-lo porque pode estar na nossa natureza que eu gosto de ajudar alguém, mas isso sem um objetivo, sem ser para a causa de Cristo, vai acabar por se desvanecer. Exatamente. E sem ser motivado precisamente pelaquela gratidão e pelo Espírito de Deus em nós. Eu li uma passagem, um texto, esta semana, de um pastor que foi a um hospital e estava com o médico, estava a visitar os quartos e passaram numa cama e o médico disse, bom, este aqui está morto. E não era efetivamente alguém que estivesse morto, mas era como se estivesse morto, porque já não havia solução e em breve iria morrer. Pois bem, o que acontece a esta igreja não é isto, mas é precisamente o contrário. Esta é uma igreja que está morta, mas a parte extraordinária é que Jesus, ainda assim, ele vê vida nela. Jesus, ainda assim, ele diz, atenção, mas há um restante, há um povo aí dentro que ainda que permanece. E isto faz-me lembrar aquela visão de Ezequiel 37, do vale dos ossos mortos, dos ossos secos, exatamente, em que Ezequiel é levado em visão e ele vê então um vale cheio de ossos e ele começa a questionar o que é aquilo. E então Jesus dá vida àqueles ossos. É uma descrição até bastante visual. Começam a aparecer os nervos, começa a aparecer a carne, eles levantam-se, o Espírito de Deus traz-lhes a vida e é isto que Ele pode fazer hoje. Se hoje nós temos uma experiência espiritual morta, andamos na igreja cumprindo as rotinas, fazendo as coisas porque sim, Jesus diz-nos que Ele pode nos trazer a vida espiritual. Ele pode nos ressuscitar Amém. espiritualmente. E isso é uma grande esperança para cada um de nós. Há também aqui um ponto que eu gostava de realçar nesta igreja ainda, se ainda tiver tempo. Esta igreja há aqui um foco do nome. O nome que está vivo. Tem nome que está vivo, mas está morto. Ou seja, o nome que está vivo é o nome de cristão. É uma igreja que tem nome que está vivo. E nós podemos levar este nome connosco de vida, que fazemos boas obras, mas o que é que Deus nos diz? Deus é que Jesus vai confessar o nosso nome ao Pai. E isso é que nos importa. Não é a reputação e não o nome. Vamos avançar, que o tempo passa muito rápido. Eu ainda queria realçar aqui uma ou duas coisas em Filadélfia e em Laodiceia. A Filadélfia é uma igreja na qual não temos muito a dizer em termos de repreensão. Esta é uma igreja em que não há nenhuma repreensão. E o que é que nós vemos? Interessante. É interessante. Vemos
especialmente que logo no início ela guarda a palavra, ao contrário da igreja de Tiatira, ou seja, guarda a palavra. Portanto, tem a doutrina, tem o conhecimento. E logo a seguir, o que é que ela diz? Que não nega o nome de Cristo, ao contrário da igreja de Sardes. Portanto, onde as outras duas igrejas falhavam, esta igreja permanece, o conhecimento e a vivência cristã. Então tem as duas coisas. Então sim, então é uma igreja poderosa, é uma igreja viva, é uma igreja que tem a salvação. E Jesus diz-lhe que ela tem a porta aberta para a salvação. Podemos dizer, será que não há o grande conflito nesta igreja? Há o grande conflito. Há o grande conflito, ele abrange toda a gente. Vemos efetivamente que a tribulação, diz à igreja de Filadélfia, que a tribulação há de vir sobre toda a terra. Portanto, este grande conflito é global. Este grande conflito, nós estamos incluídos. Quem está em casa também está incluído. Mas que, o que é que Jesus diz? Que a porta está aberta. Que nós não precisamos, ninguém pense que não pode ser salvo. Porque Jesus tem a porta aberta e que ninguém a pode fechar. Só Ele é que abre e que fecha. E isto é muito interessante. Filadélfia é uma igreja pobre, é uma igreja pobre em termos de riqueza, na altura, mas ainda assim, no meio destas dificuldades, ela escolheu ser firme. E por isso, Jesus vai lhe dar a salvação. E aqui no verso 11 diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente. Não é? Significa que a coroa certamente era uma coroa que tinha esplendor, a coroa de Filadélfia. Exatamente. Portanto, Jesus diz: aquilo que tu tens, guarda-o bem. Não, ou seja, aquilo que isto é para nós também. Aquilo que nós temos, as verdades que nós sabemos, que nós conhecemos, guarda-as também no teu coração para que ninguém venha e tome. Não só guardar, nós também temos que mostrá-la. Exatamente. Não é? Deixem-me só tocar aqui no ponto da Laodiceia muito rapidamente. Qual é a diferença que notamos nesta igreja para as outras? Portanto, é uma igreja, e nós conhecemos bem a igreja de Laodiceia, é uma igreja que é autossuficiente, que se considera autossuficiente. Nós vemos que era uma igreja rica, era uma igreja que houve um grande terremoto, e ela não quis, como sendo parte do Império Romano, a própria Roma tentou ajudar, mas ela disse: não, nós reconstruímos, não queremos a vossa ajuda. Então ela reconstruiu-se. Vemos que a água que de Laodiceia era uma água má, então eles traziam água de outras localidades ali próximas por aquedutos, e a água chegava ali morna. Então Jesus vai dizer, Jesus diz, por exemplo, compra vestes brancas, porque Pureza. é pureza. E sendo uma igreja em que realmente vestiam-se de preto, que era conhecida pela moda. Então diz, vocês têm todas essas coisas, mas não têm aquilo que é mais essencial. Não têm, vocês creem, acham que são autossuficientes, mas vocês não são nada sem Jesus Cristo. E o que é interessante é que, será que nós hoje reconhecemos a nossa dependência de Deus? Nossa dependência. Nós, para o viver, para o vestir, para o comer, para o caminhar, para relacionarmos uns com os outros, para o trabalho, será que nós reconhecemos essa dependência? Será que nós colocamos em oração tudo aos pés de Cristo? O convite a esta igreja é um convite que é extraordinário. Que é, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta, está a bater. Ele quer entrar. Quer cear connosco. E nesta igreja que nós sabemos que representa também a igreja dos últimos dias, com tanta falta de tempo, Jesus quer cear, quer passar tempo connosco. E este é o apelo que nós fazemos às pessoas que estão aí em casa, que nos estão a ouvir. Exatamente. Que abram a porta, que deixem Jesus entrar, que compreendam a dependência dele. E certamente que tudo será muito melhor e Jesus um dia terá a salvação. Portanto, desejamos também a todos um feliz sábado, uma vez mais, que possam utilizar as horas deste dia para trabalhar para a obra, para ajudar os outros, viver um sábado também em família, quem sabe, mas que possamos sempre ter Jesus ao nosso lado e ter a esperança que Ele é o nosso Salvador e que nos quer levar com Ele para a Pátria Celeste.